Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós continuamos a nossa leitura do Evangelho de São Marcos, nesse tempo comum, o ano B, e nesse domingo nós temos uma passagem muito significativa. É um fato, que aconteceu tão importante que ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tem algumas particularidades, é claro, de cada evangelista, mas o conteúdo central da cena é o mesmo. Aconteceu nos caminhos que Jesus estava fazendo com os discípulos em Cesareia de Filipe, uma região importante na época. Jesus queria saber o que as pessoas pensavam dele. É uma pergunta, aliás, fundamental. Quem é Jesus para nós? Havia ainda uma certa confusão. Alguns pensavam que Jesus era um dos profetas. Ele se dirige para os 12 e faz essa mesma pergunta. E para vocês, quem sou eu? E Pedro respondeu em nome do grupo. Em Marcos, a resposta é bem curta. Tu és o Messias. Mateus diz assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. Em grego é Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus, aquele que foi ungido pelo Pai. Jesus, é claro, é essa encarnação da presença de Deus entre nós. Foi ungido pelo Pai para anunciar a nossa salvação, para nos salvar e nos redimir. Essa é a missão de Jesus. Logo após essa confissão de fé tão importante de Pedro, Jesus ele faz o primeiro anúncio da sua paixão. Prediz, o seu sofrimento, prediz a sua morte e a sua ressurreição. Nós temos uma reação um pouco estranha de Pedro. Ele mesmo que tinha feito uma profissão de fé tão importante, ele reage a essa predição de Jesus. Fala, Deus me livre de acontecer isso, mais ou menos eu estou usando as minhas palavras, mas é isso que Pedro diz. E Jesus, ele repreende Pedro de uma maneira severa. Vai para longe de mim, Satanás. Essa palavra Satanás, aparece várias vezes na Bíblia. É o inimigo, É aquele que se coloca contra Deus, no caminho de Jesus. Jesus fala assim, aquele que age com pensamentos humanos, Então, é claro que depois Pedro deve ter revisto essa sua resposta, essa sua reação, Depois ele vai entender. Aliás, os apóstolos todos entenderam profundamente Jesus depois da sua morte e da sua ressurreição. E olha o que Jesus diz após ter chamado a atenção de Pedro. Ele fala assim, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Então, confessar que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, é acreditar que Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. É escolher Jesus como o único caminho de felicidade e de realização humana. E nós acreditamos nesse caminho, Agora, é um caminho de cruz também, é um caminho de sacrifício, de dificuldades, mas nós não devemos desanimar, Porque num mundo como o nosso, marcado por tantas polarizações, às vezes tantas posições contrárias, às vezes até uma certa confusão, nós queremos saber qual é o caminho certo, É aquele que Jesus deixou para nós, o caminho que Ele enfrentou morrendo na cruz e nos perdoando e nos reconciliando com Deus. É o caminho do amor, do perdão e da paz, e é esse caminho que nós queremos seguir, mesmo enfrentando dificuldades. Nós sabemos, eu vou lembrar para vocês o que diz o profeta Isaías, na passagem que nós vamos rezar também nesse domingo, capítulo 50, ele fala, Deus é o meu auxiliador, eu sei onde depositei a minha confiança, Deus é o nosso auxiliador em Jesus. Então, esse caminho que Ele nos oferece do seu Evangelho é o caminho certo. Então, opção por Jesus, opção pelo Evangelho, caminho de verdadeira felicidade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.